Olha, e quem tem filhos sabe que inseri-los em uma rotina regular de exercícios é uma tarefa difícil para nós pais. Muitas são as diversões tecnológicas, com celulares, os videogames, os streams, que deixam aí as crianças e os adolescentes cada vez mais perto do sedentarismo. Eles até preferem, né, ficar trancados aí no quarto. E a partir de agora, quem vai dar algumas dicas para a gente, para promover exercícios na família, é o Dr. Teng Friso, que é médico ortopedista e especialista em nutrição e fisiologia do exercício. E é também um dos autores do livro Pais Saudáveis, Filhos Saudáveis. Boa noite, Dr. Teng. Falei seu nome correto, seja bem-vindo. Boa noite, Eli. Meu nome é Tanguy. Tanguy, pronto, eu sabia que eu estava falando errado. Tanguy. Tranquilo, mas é tranquilo o nome. Olha Você já está só, acostumado, né, doutor? já estou acostumado, mas eu vou te dizer, Eli, é mais fácil aprender o meu nome do que ensinar crianças e adolescentes a praticar atividade física. Você Com falou certeza. Com certeza. Olha, hoje, doutor Teng, a gente tem, nós pais temos uma dificuldade muito grande com os filhos, que é, primeiro, tirá-los do celular e, segundo, tirá-los do quarto. Fazer exercício já é uma etapa evolutiva, assim, que a gente precisa aprender. Sem dúvida, mas é uma coisa assim que nós, pais, precisamos, em primeiro lugar, sermos exemplos. Sim, E aí sim. talvez seja o nosso primeiro erro, que a gente vai falar em alguns erros e como a gente pode melhorar tudo isso, né? Como é Então, que a gente estimula? Primeiro sendo o exemplo, né? Aí a isso. partir dali a gente vai convidando devagarinho, inserindo, fazendo com que ele se sinta participante ali das brincadeiras, da caminhada. Sim, e olha só, o que acontece é que, segundo o último Censo Nacional de Saúde, 46% dos adultos brasileiros são sedentários. Ou seja, a gente não faz o mínimo, que são 3 vezes por semana, tá? Então, o grande problema é que os nossos filhos, muitas vezes, não fazem o que a gente manda eles fazerem. Eles fazem o que eles veem a gente fazendo. E aí que vem o grande problema. Hoje, 85% das crianças e adolescentes, quando eu falar de criança e adolescente, nós vamos entender entre 5 e 17 anos. Então, como você muito bem disse, em primeiro lugar, o exemplo. Além do exemplo, o que a gente pode fazer? Depois que isso daqui entrou no jogo, ó, o telefone celular, isso Adversário mudou, forte, viu? foi um adversário muito forte. Isso mudou as regras do jogo. Como você diz, então, os jogos, as redes sociais, as séries, toda a interação que a gente tem do mundo digital. Só que a gente tem que entender o seguinte, para as crianças e adolescentes, a exigência mínima são 5 vezes por semana. Opa. E você sabe por que 5 vezes? Porque eles estão em fase de formação óssea, formação muscular, em fase de crescimento. Então, o grande problema é que se nós não ensinarmos isso para eles agora, nós estamos criando uma geração de futuros doentes. Nós vamos ter doenças, principalmente do sistema musculoesquelético, como osteoporose, artrose, fibromialgia, cada vez mais cedo. A gente já vê muitas crianças e adolescentes obesas, não é, doutor? Olha só, aí a gente falou de sedentarismo. Quando a gente vai falar de obesidade, 56% da população adulta está acima do peso. E o exemplo para as crianças, 1 a cada 3 crianças já está acima do peso, Eli, que é um grande problema. Além desses 2 elos, Eli, a gente traz outros 2 que são muito importantes, tá? O sono, 25% das crianças já têm distúrbio de sono, e isso daí é intimamente relacionado à atividade física, porque é o seguinte, quando a gente era criança, Eli, a gente brincava na rua, chegava em casa tão cansado, eu lembro que minha mãe às vezes desmaiava. Isso que eu ia te falar. A minha mãe às vezes tinha que falar, menino, levanta e vai tomar banho antes de dormir. A gente chegava tão cansado, mas tão cansado, que a gente queria só deitar.
E aí, a falta de atividade física, ela influencia na qualidade e na quantidade de sono deles também, tá? E um outro fator muito importante que a gente fala é em relação à parte do controle emocional. Uma a cada 4 crianças já tem distúrbio da parte emocional, relacionado então necessitando de psicoterapia ou de medicação. E a atividade física, gente, ela também é intimamente relacionada à parte do controle emocional. Você sabe por quê? Quando a gente se exercita regularmente, no caso das crianças e adolescentes, são 5 vezes por semana, a gente produz endorfina, serotonina, dopamina, e são hormônios bons. Quando a gente não se exercita, nós liberamos 2 hormônios principais, que são adrenalina e cortisol. Então a gente vai ver as nossas crianças hoje, elas têm um nível de ansiedade, um nível de preocupação muito maior. Então a gente precisa trabalhar todo o conjunto de saúde, todo o conjunto, então estimulando a prática diária de atividade física, uma alimentação adequada, dormir de forma adequada e melhorar a nossa parte emocional. E a gente tem muitas crianças também, doutor Tanguy, que desenvolvem hiperatividade, que desenvolvem déficit de atenção, e elas buscam na tecnologia uma forma de descarregar essa energia, né? Que se fosse com atividade física, talvez fosse até mais rapidamente resolvido, né? Muito bem colocado, Taili. O que acontece é que é o seguinte, o que a gente busca muitas vezes na tecnologia é um método de descarga, digamos, da nossa parte de concentração. Só que nós precisamos ter esse conceito, principalmente em relação à parte física. E quando a gente se exercita, uma das coisas que as crianças... Você já viu criança brincar sozinha? Muito difícil. Ela gosta dos amiguinhos, né, para interagir. Isso. A interação com os amigos, os esportes. Você lembra quando a gente brincava na rua? Juntava aquela molecada toda para brincar, que alegria aquilo dali. Então, hoje, principalmente também pela falta de segurança até que a gente tem, tá, Eli? Antigamente a gente podia brincar nas ruas. É verdade. Hoje, isso, a gente voltava às vezes 10 horas da noite, 11 horas da noite, sem esse risco todo. Então, eu vou dizer que nós pais até ficamos muito preocupados com os nossos filhos. E essa interação que a gente diz com os amigos e o próprio esporte, ele ajuda a gente na vida. Ajuda o quê? A tomar um pouquinho de pancada. Porque no esporte, a gente ganha, a gente perde. A gente aprende a comemorar e a gente aprende, às vezes, a se consolar. Verdade, a gente é competitivo, mas também sabe que pode perder ou ganhar, né? Tem que lidar com as duas emoções. Isso, e o esporte, a prática do esporte, ele ajuda isso para as crianças e adolescentes. Ele ajuda a estimular o contato com outras pessoas, ele ajuda a disciplina, ele ajuda, às vezes, você perceber que num time de futebol, num time de vôlei, de basquete, não existe o mais importante, existe um conjunto. E talvez isso seja uma das coisas que a gente mais perceba hoje no mundo moderno, o individualismo. E a gente precisa voltar, então, a estimular, como a gente disse, a prática de atividade física em família. Os pais... A partir de que idade, doutor Tanguy, que a gente pode começar, iniciar esse processo? Olha só aí, as crianças, elas começam a andar por volta de 1 a 2 anos. Sim. Elas têm uma maturação da sua marcha, o fato de andar, por volta dos 4 anos de idade. Então, dos 4 anos até os 10 anos, a maioria das atividades, elas devem ser atividades lúdicas. Ou seja, brincar de pique, correr com o cachorro, andar de bicicleta... fazer atividades que não envolvam tanto só a competição, mas sim atividades... Você lembra que a gente brincava de morto-vivo? Sim. Levantava, morto, vivo, vivo. E aí era um agachamento maravilhoso. Lógico, aqui, amarelinha. Você lembra amarelinha? Bambolê.
Elástico. elástico. Isso, a gente assim, as nossas atividades, elas envolviam diversas habilidades. A gente não estava preocupado em fazer atividade física. A gente Então, era treinando a coordenação motora, mas era uma brincadeira, e na realidade era atividade física, né? Desde sem sempre. dúvida, a gente jogava peão, bolinha de gude. Então, assim, lógico que a gente sabe que o tempo mudou, só que a gente tem que estimular a prática dessas brincadeiras entre os 4 e 10 anos de idade. Como é que a Depois dos gente faz um planejamento, doutor Tanguy, para que envolva todas as crianças, principalmente aquelas famílias que têm 2, 3 filhos? A gente começa aí com essa parte de brincadeira, a gente vai fazer uma caminhada no parque, o que é que o senhor indicaria? Olha só, o que você falou, ele é muito legal, é o planejamento. Se a gente planejar, às vezes, vamos supor, eu tenho toda terça-feira à noite livre. Então, eu tento, nessa terça-feira, brincar. O lugar que eu moro aqui, a gente mora em Vila Velha, no Espírito Santo, que tem praia. Sim. Então, eu sempre tentava, nas terças-feiras, ir brincar com as minhas filhas na praia. Então, às vezes, a gente levava o cachorro para correr junto com a gente, às vezes a gente brincava de pique na praia, ou brincava de catar conchinha, mas a pessoa fala, Tanguy, mas onde eu moro não tem praia. Sim, mas às vezes tem um parque municipal, Sim. Às vezes tem um campo de futebol, uma quadra, tem alguma coisa. Então, reserve um horário, mesmo que seja no meio da semana, para estar com seus filhos. No final de semana, Eli, pelo menos um dos 2 dias, ou sábado ou domingo. Muitos locais, eles fecham as ruas. Então, aqui no Espírito Santo tem muito disso. Eles fecham as ruas para que você possa andar de bicicleta, você possa caminhar, você possa andar de skate, de patins. Pratique essas atividades com o seu filho. Por quê? Você vai estar estimulando a prática de uma atividade física, você vai estar melhorando a saúde dele como um todo, porque você aumenta a poupança óssea, você melhora o desenvolvimento muscular, você estimula para que ele não fique no sobrepeso ou obeso. E uma coisa muito interessante, Eli, eu tenho 2 filhas agora, elas têm 14 e 15 anos. Eu falo com todo mundo, aproveite os seus filhos. Vocês sabem por quê? Porque daqui a pouco você vai ter 2 adultos dentro de casa. Verdade. E aí, tem que aproveitar bastante mesmo, porque passa rápido, né? Aproveite. E aí as pessoas falam o seguinte, nossa, mas a vida da gente passa rápido, né? Não passa, Eli. A vida passa na mesma velocidade para todo mundo. E o que a gente diz é que a gente precisa ter prioridades. E os nossos filhos, nesse conceito, devem ser uma prioridade. Uma das principais missões que a gente tem no mundo é deixar filhos melhores para esse mundo. Verdade. A próxima geração tem essa responsabilidade, né? E começa com a gente, né? Sim, e uma coisa que eu falo, Eli, é o seguinte, no nosso livro, Pais Saudáveis, Filhos Saudáveis, a gente fala muito isso daí, que um dia, 2 pais caminhavam e as suas filhas caminhavam atrás. E aí eles falaram, minhas filhas, cuidado onde vocês pisam. Elas falaram, não, papai e mamãe, cuidado onde vocês pisam, porque eu sigo o seu exemplo. E aí, a gente diz que a nossa geração, ela está doente. Você viu eu falando de sedentarismo, falando de obesidade, de sono, da parte de ansiedade e depressão. E aí, eu conto a história que é o seguinte, antigamente os mineiros das minas de carvão, eles não tinham termômetros. E aí, sabe o que eles faziam? Eles levavam canários, canarinhos, para dentro da mina. Enquanto esse canário estivesse cantando, isso significava que a mina estava própria para a vida humana. Mas quando esses canários adoeciam ou paravam de cantar, significava que a mina estava imprópria. E aí, eu digo o seguinte, os nossos filhos, os nossos alunos, as nossas crianças e adolescentes, eles são os nossos canários. E eles nos deram o sinal. A nossa mina está se tornando imprópria. Só que o que a gente vai fazer? Vai abandonar essa mina? Não.
aí é que a gente precisa intervir. Aí é que a gente precisa buscar conhecimento de forma adequada e ensinar uma coisa que a gente aprendeu muito bem. A gente aprendeu a se exercitar muito bem, a gente aprendeu na época a comer muito bem. Hoje, 70% de todos os comerciais das TVs infantis são de alimentos industrializados ou ultraprocessados. A gente não vê mais criança na feira. Então a gente tem que ensinar isso para eles. A gente tem que ensinar para eles a dormir no horário adequado. Porque antigamente a gente não tinha nada para fazer ali. Chegava de noite, eu não sei se você lembra isso aí, chegava 10 horas da noite, a televisão chiava toda ou ficava tipo um arco-írisinho. Aí tinha que ir dormir, né? Não tinha o que fazer. Tem que dormir. Só que a gente vai ter que ensinar de volta isso para eles. E aí, o último elo que a gente diz, ele que é da parte emocional, aí sim eles precisam muito da nossa ajuda. Verdade. E a prática, Pois não, a prática regular de atividade física, ele melhora essa conexão com os filhos, sabe? Quando eles percebem que a gente está ali do lado deles, pelo menos 2 vezes, 3 vezes por semana, brincando, dando apoio, orientando, eles se sentem muito mais seguros. Eu vou te dizer, os pais que não praticam atividade física com seus filhos e começam a seguir, às vezes, essa orientação de reservar 1 horinha, 2 horinhas durante o dia, vocês não têm noção do bem que essa hora vai fazer para a sua família, do bem que essas 2 horas vão servir melhor do que qualquer terapia para o seu filho. Verdade, viu? Verdade. Tudo que o senhor está falando aí é verdade. A gente queria agradecer muito aí suas dicas, esse start aí que o senhor deve ter dado aí na cabeça de muitos pais que estão nos assistindo, que têm filhos nessa idade, de 5 anos, de 10 anos, e que só precisava de um alerta para começar a fazer uma brincadeira, uma caminhada, que tudo é válido quando se está junto, né? Praticando aí a atividade junto, e aí é uma grande brincadeira que se torna uma atividade física. Queria agradecer demais sua participação hoje no Canal Saúde. Exatamente, Eli. Muito obrigado, querido. Beijo no coração de todo mundo aí. E, vamos colocar os 4 elos de saúde como prioridade para as nossas famílias. Verdade. Muito obrigada. Uma ótima noite para o senhor. Tchau, tchau. Tchau. Conversamos com o Dr. Tanguy Frisso, ele falando aí da importância dessa interação e juntos fazerem atividades físicas, né? Por que não? Começa amanhã, vamos praticar isso, colocar em prática, né?